A paz do Senhor a todos os alunos do nosso seminário da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. É com muita alegria que estamos de volta às nossas aulas, ainda que não fisicamente, porém online, mas procurando fazer o melhor para que vocês possam ter uma aula de qualidade. De antemão, gostaria de pedir que vocês, no privado, comentassem sobre as aulas, comentassem sobre os vídeos, a qualidade, se compreenderam, se tiver alguma dúvida, qualquer comentário no privado, vocês serão atendidos. Nós iremos aqui retomar as aulas na última parte da matéria homilética, que tem na página de vocês, de número 10 da apostila, o título O que é pregar? É o tópico 4 na apostila de vocês. Então, queridos, diz assim a nossa apostila. Ela começa com um verbo grego, que é o euangelizomai, significa evangelizar. O que é evangelizar? Evangelizar é transmitir boas novas, uma mensagem de salvação e de alegria. Então, o pregador nada mais é do que o anunciador de boas novas, o evangelizador, aquele que anuncia o evangelho, que são as boas novas de Cristo para o homem. O pregador anuncia essas boas novas de salvação ao homem que está corrompido no seu pecado. Nós temos aqui dois textos, Isaías 52. Vamos ler aqui, Isaías 52. Tenho sempre a Bíblia à mão para facilitar a nossa aula. É Isaías capítulo 52, do profeta Isaías. Encontraram? Isaías 52, versículo 7 diz assim: Isaías 52 e 7. Acompanhem na Bíblia de vocês. A versão pode ser um pouco diferente, mas, como já falei, isso é muito importante para que o nosso conhecimento seja ampliado. A minha versão diz assim: como é bonito ver um mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícias de paz, boas notícias de salvação. Ele diz a Sião: o seu Deus é rei. Então, como é bonito ver um mensageiro. Esse mensageiro, ele é o Evangelho. Lembra que eu falei que, no princípio, essa palavra Evangelho estava ligada à pessoa que trazia a boa mensagem. Depois, ela vai tomar essa noção, que nós temos hoje da mensagem em si como o Evangelho. Antes, era a pessoa. Então, como é bonito ver esse mensageiro pelas montanhas trazendo notícias de paz, boas notícias de salvação. O Evangelho são boas notícias. Quem pega notícia de destruição, de perdição, dizendo que está trazendo o Evangelho, isso não é o Evangelho. O Evangelho veio para livrar o homem da perdição. Então ele tem o intuito de conduzir o homem à salvação. Ele diz a Sião: o seu Deus é rei. Ou seja, há uma esperança. O seu Deus domina tudo. Ele é Senhor. O outro texto nós vamos ver aqui
Romanos 10, versículo 15. Romanos 10, versículo 15. Novo Testamento, carta de Paulo aos Romanos, 10, versículo 15. Estou trabalhando com a linguagem de hoje só porque vocês têm normalmente Almeida, tá bom? Eu tenho aqui tanto a Almeida atualizada ao lado. Romanos 10, versículo 15. Diz assim: e como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Mensageiros aí, o Evangelho. Boas notícias aí, o Evangelho. Amém? Então, quando você fala de Evangelho, você está falando tanto do anunciador, quanto do que ele anuncia. As boas novas que ele está anunciando. Na versão de Almeida, só para vocês terem uma ideia, diz assim: como pregarão se não forem enviados? Ou seja, o pregador precisa ter sido enviado, precisa ter, da parte do dono da mensagem, a ordem e a autoridade para apresentar esta boa mensagem. Voltando lá, então, o seu alcance, o mundo inteiro. A boa mensagem, a mensagem do Evangelho, ela é para todo mundo. A capacidade de alcance é mundial. Agora, os que vão aceitar o Evangelho em si para viver, aí depende de cada um. Outro ponto, o Evangelho não deve limitar-se a uma classe especial. Ele é para todos. Jesus Cristo não veio salvar um povo e deixar outro de lado. Todos estão no plano de Deus para a salvação, já como diz João, capítulo 3, versículo 16 em diante. Então, nós vamos ler só um texto, Atos 5 e 42, Atos 5 e 42, porque todos os textos não dá tempo para nós lermos. Mas vamos ler o texto de Atos, capítulo 5, versículo 42. Procurem, estou aguardando. Atos 5 e 42. E todos os dias, no templo, e de casa deixa eu só ver aqui, como a minha Bíblia é online. Eu vou ter que pegar aqui para facilitar a leitura, que a tela não está me ajudando, o padrão da tela. Então vamos lá. Atos 5,
e 10. Diz assim: Atos 5, versículo 10. Estou com a outra versão aqui também diferente, de repente, da de vocês. Atos, capítulo 5, versículo 15. De sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Perdão. 5:42. 5:42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Ensinar e anunciar. Então, evangelizar é ensinar e anunciar. São dois verbos diferentes. Ensinar é você fazer discípulos. Anunciar é você transmitir a mensagem. Então você precisa transmitir a mensagem, mas você precisa também ensinar essa mensagem. Muitos têm dificuldade de compreensão e vão precisar de uma atenção maior. Por isso, o pregador, o ensinador, ele deve ter muita atenção com os alunos que ele tem. Alguns vão ter dificuldades e vão precisar de uma atenção especial. Segundo verbo grego que nós temos na nossa apostila é o martirein. Martirein. Esse verbo está no infinitivo, ele tem o significado de testemunhar. Esse verbo lembra a palavra martírio, ou Marte, que a ideia que nós temos hoje é de uma pessoa que sofre, que morre por uma causa, o Marte. Porém, esse verbo, lá na sua origem, o significado dele é testemunhar, ou seja, é aquele que viu, que presenciou, que provou e agora está anunciando, testemunhando aquilo que viu e provou. Testemunhas do poder do Espírito Santo, Lucas 24:48. Vamos ver esse texto. Lucas 24:48. Vamos ver o que essas testemunhas fazem. Testemunhas do poder do Espírito Santo. Lucas 24:48. Diz assim na minha versão: e destas coisas sois vós testemunhas. E destas coisas sois vós testemunhas. Que coisas são essas? Aqui a epígrafe, o título da mensagem vem como a grande comissão, ou seja, aqueles que foram enviados ao Senhor para testemunhar. Nesse caso aqui, eles vão anunciar
e eles vão também contar naquilo que eles estão anunciando a experiência que eles tiveram acerca do Evangelho. Correto? Então, testemunhar, né, é você ensinar, é você anunciar a mensagem do Evangelho. A testemunha qualifica-se através da comprovação de sua experiência. João 6,69. Isto significa que somente aquele que experimentou, você tem que ter experiência, você tem que ter provado, você tem que ter tido um encontro com o Evangelho, e esse Evangelho transmitiu para você uma novidade de vida, a qual você agora vivendo, você pode anunciar, porque você tem a experiência. Você teve um encontro com Cristo ressurreto e agora você pode anunciar que esse Cristo realmente ressuscitou. Só quem teve essa experiência pode anunciar. Isto significa que somente aquele que experimentou pessoalmente, ou seja, na sua pessoa, na sua vida, o poder salvador e transformador de Cristo, por meio da fé em sua pessoa e obra. É qualificado, olha aí, testemunha, é qualificado para ser testemunha evangélica, ou seja, testemunhar do Evangelho, testemunhar das boas novas, que aqui é o próprio Cristo, a mensagem viva, a palavra viva, é qualificado para testemunha evangélica, testemunha de boas novas. Outro verbo importante é o didasco. Didasco, esse verbo é especificamente ensinar e instruir. Esse é o significado desse verbo. Ensinar, instruir. O ensino apostólico é conhecimento prático, salvador e transformador de vidas, para que sejam santificadas e preparadas a fim de produzirem as boas novas, ou as boas obras, perdão. Então, o ensino apostólico é o conhecimento prático, ou seja, aquilo que a gente aprende dos apóstolos é um conhecimento prático, salvador, que tem o poder para salvar, transformador, que tem o poder de transformar a vida do homem, né? Para que sejam esses homens, essas mulheres, santificados e preparados a fim de produzirem boas obras. Transformação na vida do homem a fim de que ele possa produzir boas obras. O homem não é salvo pelas boas obras, mas o homem salvo pratica as boas obras. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 5. Vamos lá. Vou ler sempre um versículozinho de referência, os demais vocês leem em casa, tudo bem? Porque o tempo nosso é corrido e a gente tem que aproveitar ao máximo a nossa aula. 1 de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, carta de Paulo, né, a primeira carta aos irmãos da cidade de Corinto, capítulo 1, versículo 5, diz assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Percebam que esse nele está em letra maiúscula, porque ele é o Senhor. Em tudo fostes enriquecidos em Cristo. Em toda a palavra, Cristo enriquece o homem com esta palavra, o Evangelho, as boas novas. E em todo o conhecimento. Por quê? Porque é nele que nós adquirimos um conhecimento transformador, salvador, libertador.
Amém? E os apóstolos, eles aprendem e perpassam isso, né? De geração em geração, vai sendo passado até chegar a nós. E nós também estamos passando essa mensagem salvadora, libertadora, transformadora, que recebemos dos apóstolos. Outro ponto, toda a pregação do Evangelho, portanto, deve incluir nitidamente, ou seja, de forma bem clara, a oferta da salvação. O Evangelho tem como prioridade apresentar ao homem a oportunidade de salvação. A certeza de que, independente do que ele estiver vivendo, se ele crer na mensagem do Evangelho, ele pode ser salvo. A prédica evangélica também não pode silenciar quanto ao destino dos perdidos. Ou seja, você vai anunciar a salvação, mas não pode esconder dele, do perdido, que ele corre risco. Não para amedrontá-lo, assombrá-lo, mas deixá-lo informado de que o Senhor Jesus, lá em João, capítulo 3, está bem claro, do 16 em diante, que o Senhor Jesus foi enviado por Deus para salvar a todos que nele crê. Mas quem não crê já está condenado. Então a condenação não pode ser escondida, ela existe. O risco está aí. Se a pessoa partir sem aceitar a salvação oferecida por Deus a todo homem através da pessoa de Cristo, ele vai alcançar a perdição eterna. Então é muito importante que você, com amor, apresente a salvação, mas não esconda o risco da perdição. João 3,18. Vamos lá. João 3, versículo 18. Quem crê nele, letra maiúscula, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Então, na verdade, Deus não condena ninguém. Deus dá a salvação, coloca à disposição a todos o Evangelho, Cristo, as boas novas de salvação. Agora, quem aceita, crê, não é condenado. Quem não crê, decide, não, eu não quero crer. Eu não quero saber disso. Eu quero viver minha vida. Tem esse direito. Deus não obriga ninguém. Mas quem não crê, se partir hoje, já está condenado. Enquanto a vida é esperança. Mas se partir hoje, não crendo, está condenado. Não pode se esconder isso. É a mensagem de Deus para o homem. Vamos lá. Continuando aqui. Outro ponto. Anunciar com convicção a necessidade de reconhecer, confessar e deixar todo e qualquer tipo de pecado e de idolatria. O que nós precisamos fazer não é ficar apontando o dedo e dizer, se você não crê, você vai ser condenado, vai para o inferno. Não. Pegue a palavra e ensine através da palavra o risco que existe para aqueles que não crerem. Mas procure com a palavra conduzi-los à fé. Anuncie com convicção a necessidade que eles têm de reconhecer o seu pecado, confessar e deixar. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e os deixa, alcança a misericórdia. Então isso é muito importante. Né? Não como se, não, vocês não querem saber, então estou perdido mesmo. Não. Cadê o amor? Cadê a preocupação de ensinar? Né? Provérbios 21, 28 e 3, eu vou ler Romanos 10 e 10. Carta de Paulo aos Romanos,
10 e 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Uma coisa é eu crer, outra coisa é eu declarar o que eu creio. E é muito importante aqui Paulo ensinando aos irmãos da igreja em Roma que todo aquele que se converte deve anunciar publicamente aquilo que creu, confessando o seu pecado, e deixando, abandonando. Aquele que confessa o seu pecado os deixa, alcança a misericórdia. É preciso que você creia no coração, mas que declare isso, para que todos saibam. Não só declaração verbal, porque quando você crê com o coração, isso vai produzir, coração procede às saídas da vida. Então isso vai produzir boas obras, mudança nas atitudes, mudança nas ações, nas palavras, Então, tudo isso vai ser o quê? Todo um agir do Espírito Santo na vida do homem. Mas ele precisa declarar: eu creio. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que Jesus é meu Salvador. E eu quero viver para Ele. Amém? Então é isso que Paulo está ensinando. Outro ponto. A pregação do Evangelho instrui, após a conversão, sobre as coisas que acompanham a salvação. O Evangelho não é só você ensinar a pessoa que ele precisa se converter. Após a conversão, ele precisa ser instruído, discipulado, para que ele possa crescer na fé, e adquirir estabilidade na sua vida como cristão. Nutrição, motivação, doutrinamento, perfeição, edificação, consolidação, consagração, santificação devem complementar a pregação evangelístico-missionária, ou, na verdade, evangelística, aqui seria o correto. A pregação evangelística missionária. Colossenses 1, 28. Vamos lá. Carta de Paulo à igreja de Colossos, capítulo 1, versículo 28. Colossenses 1 e 28. Vamos ver como Paulo se expressa aqui. A quem anunciamos, admoestamos a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito, ou seja, amadurecido, em Jesus Cristo. Ou seja, o propósito de cada um de nós, pregadores, ensinadores, instruidores do Evangelho, é exatamente isso. Nós temos que conduzir essas pessoas ao amadurecimento através do ensino da palavra de Deus. Então, não basta só levá-lo à aceitação, ao reconhecimento do seu pecado e da confissão. É preciso agora ensinar como eles precisam viver a partir de agora. Ouvir a voz do Espírito, corrigir aquilo que eles sentem-se tocados, que não devem mais fazer, aquilo que eles aprendem na palavra, que não devem mais viver. Tudo isso é um processo que a Bíblia chama de santificação, sem a qual
ninguém verá o Senhor. Outro ponto. Vamos lá. Isto deve acontecer individualmente e eclesiasticamente. Ou seja, isso deve acontecer em mim, em você, em cada um, e deve acontecer também na igreja eclesiástica, eclésia, né? Assembleia dos Santos, lembram disso? Eclésia, assembleia, né? Reunião. Então, nessa reunião, nessa igreja que nós formamos juntos, a igreja de Cristo Jesus, deve acontecer essas coisas, esses itens, né? Esse ensinamento, esse doutrinamento, essa motivação, essa perfeição, essa edificação, essa consolidação, consagração e santificação. É algo individual e coletivo. Deve acontecer em cada um e deve acontecer num todo, para que todos se amem e vivam juntos o Evangelho, com todo o seu poder regenerador, que transforma cada um de nós em uma nova criatura, com novos comportamentos, com a nova vivência, com um novo falar, com um novo agir, com um novo amar. Vamos lá, avante. Próximo ponto, o alvo da homilética. Qual é o alvo que esta matéria homilética tem de prioritário? O alvo dela é o quê? Vamos lá. Primeiro, auxiliar na elaboração de temas que apresentem em forma atraente uma mensagem com tal eficiência que os ouvintes compreendam o que devem fazer e sejam movidos para fazê-lo. Ora, a homilética, ela tem o alvo de preparar a pessoa para formalizar uma mensagem de tal forma que essa mensagem seja apresentada de forma eficiente, os ouvintes compreendam o que deve fazer e não só compreendam, mas sejam movidos, motivados para fazê-lo. Então a mensagem precisa ter esse caminho de compreensão e condução à vivência da compreensão, daquilo que se compreendeu. Isso é muito importante. Primeiro alvo de toda e qualquer mensagem bíblica é a salvação de pecadores, de perdidos. Ora, se eu não conduzir a pessoa à salvação, né, o arrependimento e a conversão, para que eles sejam salvos, para que essa pessoa seja salva, nada mais vai valer, nada mais vai ser importante. Por quê? Porque é preciso que o homem reconheça a sua necessidade de salvação, que é um pecador e que precisa se arrepender. A partir do momento que ele se torna um salvo em Cristo Jesus pela fé, aí sim, esses pontos que nós falamos vai fazer efeito na vida deles. Mas primeiro, o alvo da homilética é conduzir essa pessoa à salvação. Então, voltando ao ponto acima, precisamos criar sermões dentro do texto bíblico, preparar os nossos sermões de forma atraente, que possam apresentar, né, uma mensagem eficiente para a compreensão dos ouvintes e fazê-los movidos ao arrependimento e à busca da salvação através do caminho que nós apresentamos em nossos sermões. Amém? Então é muito importante isso.
Se você aprende a fazer um sermão que conduz a pessoa de forma eficiente a entender a necessidade de salvação, e ela passa a se sentir motivada a querer essa salvação, né, e aceita Jesus Cristo, maravilha, o seu sermão teve total aproveitamento. Agora, iremos criar sermões para instruir essas pessoas a viverem a santificação. Porque salvas em Cristo já são, precisam permanecer no processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Outro alvo é a ação diaconal de cada membro do corpo de Jesus Cristo. Ora, precisamos conduzi-los à salvação. São salvos, são instruídos, estão vivendo a santificação. Agora, precisamos também ensiná-los a serem diáconos, a serem servos, a estarem prontos a servir ao seu irmão, à sua família, à sua igreja, corpo de Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 11, vamos lá? Efésios 4 e 11 fala sobre isso. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios 4 e 11 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Ele mesmo deu. Preste bem atenção, está em letra maiúscula. Ele, o Senhor Todo-Poderoso, deu à Igreja de Cristo uns para mestres, outros para doutores, outros para evangelistas, outros para pastores, ou seja, quem dá a missão é o Senhor. Mas nós precisamos ensinar isto àqueles que estão começando a caminhada. Eles precisam saber que o Senhor quer, na sua igreja, homens convertidos, transformados, que vivam a nova vida, o processo de santificação, e que se coloquem à disposição do Senhor, que vai chamar, ou seja, aquele que chama é o mesmo que capacita, vai chamar a cada um para a sua missão no corpo de Cristo. E quem é que vai dizer qual é a missão sua e a minha? Ele, o Todo-Poderoso. Mas precisamos ensinar. As pessoas precisam aprender que existe na igreja a necessidade de diáconos, servos para ensinar, servos para pastorear, servos para, como doutores, né, terem qualificações para dar um ensino de qualidade. Amém? Não podemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Temos que fazer com qualidade. Próximo. 6. A escolha do texto do sermão. Quando você agora, aprendendo todos esses passos, você agora vai procurar um texto específico para cada assunto, para cada tema. Se é para levar alguém à conversão, vou colocar aqui um texto muito conhecido, João 3,16. Nesse texto, você vai apresentar o propósito de Deus para a salvação de toda a humanidade. Então, aí, você vai preparar esse texto, mas essa escolha do sermão tem que ser muito cuidadosa. Tem alguns pontos aqui que a gente vai apontar. Primeiro, escolha pelo menos com 1 semana de antecedência. Por que isso? Porque você precisa preparar o sermão. Lembre-se que o sermão tem que ter uma qualidade,
uma forma bem qualificada, pontuada, com o fim de levar a pessoa ao convencimento e à motivação de uma mudança de vida. Amém? Se é para a salvação, ele tem que se sentir conduzido e motivado a querer essa salvação. Se é para o corpo diaconal, para aprender a servir, ele tem que ser ensinado, motivado a querer servir. E assim por diante. B. Evite optar por textos difíceis, polêmicos ou de linguagem pomposa e extravagante. Ou seja, procure textos simples. Procure textos que vão dar ao seu aluno, né, ao seu aluno na classe, aluno no seminário, né, ao seu instruindo, né, textos que ele possa compreender com facilidade, até porque, em sendo para a salvação e discipulado, as pessoas ainda estão dando os primeiros passos. Então, os textos têm que ser bem simples. Lembrem-se que Jesus não falava de forma complexa, dificultando o entendimento, a não ser quando ele queria trazer ensinamento para aqueles que já estavam perto dele, acostumados com os ensinos dele. Mas aqueles que ele queria evangelizar, apresentar as boas novas, ele o fazia de forma bem simples, para que houvesse entendimento, né? Para que houvesse o alcance dessas pessoas e o convencimento e o desejo de se salvar. Não se limite apenas ao Novo Testamento, a Bíblia, Antigo, Novo Testamento, 66 livros. O Antigo Testamento passou, tem gente que fala isso. Não, o Antigo Testamento comprova tudo aquilo que o Novo Testamento apresenta. Então é muito importante que você conheça e não abandone o Antigo Testamento. Porque com conhecimento do Antigo Testamento você vai pregar mensagens sólidas, confirmando-as em seu cumprimento no Novo Testamento. Amém? Vamos lá. Varie os livros bíblicos. Ou seja, mude, não fique preso só a um livro, a fim de não negligenciar nenhum dos 66. Todos os 66 livros da Bíblia têm mensagens profundas que precisam ser muito bem aproveitadas e apresentadas. Uma vez escolhido o texto, não mude mais, a não ser que o Espírito assim indique claramente, né? O texto, nós quando o escolhemos, claro, nós oramos, né? Nós meditamos, fizemos várias reflexões, né? Estamos impulsionados. É quase impossível haver uma mudança, a não ser em caso especial, e aí o Espírito Santo sempre tem que ter, né, a última palavra, é ele que manda. Então, se caso de repente você está indo pregar numa igreja e por alguma razão, um detalhe que pode acontecer, você hoje, o pastor te chamou e falou, não vá pregar nessa congregação não, vá pregar naquela. Se esta mensagem que você preparou, o Espírito Santo é quem sabe, né? Você foi impulsionado para preparar, para pregar naquela congregação. De repente, o pastor chega e fala, não, você vai pregar na outra. E no momento em que ele fala isso, você sente de Deus, Senhor, essa mensagem o Senhor me deu convicção de que era para o teu povo neste lugar. Então, se agora eu vou pregar no outro, me dá orientação. Eu devo pregar esta mesma mensagem, é isso que esse povo precisa? Ou tu tens uma outra mensagem? Se o Espírito Santo lhe conduzir, lhe fizer lembrar de um outro texto, né, e lhe impulsionar a estudar, vá para esse texto. Fora isso, não mude. Continue no seu texto escolhido. Só o Espírito Santo pode nos convencer desta mudança. Amém? Então, por último, a gente aqui acaba essa matéria de homilética,
E temos aqui um exercício para vocês fazerem em casa. O exercício está na Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que eu quero que vocês pensem ao ler Hebreus 4 e 12. Vamos abrir aqui só para vocês terem uma ideia. O que diz Hebreus 4 e 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 fios, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Este versículo, eu gostaria que vocês parassem e colocassem em mente como a mensagem que vocês têm para pregar. E agora vocês precisam preparar um sermão em cima deste texto. Não se esqueçam que todo texto tem o seu contexto. Não façam sermões sem conhecer o contexto. Amém? Leiam tudo sobre isto antes e depois. Depois que vocês fizerem, prepararem, enviem para mim. E isso vai valer ponto para a prova de vocês, auxiliar na nota da prova de vocês. Tá bom? Deus os abençoe em Cristo Jesus. Depois coloca aí para mim as informações, as dúvidas, tá? Os questionamentos, se foi proveitosa a aula, se não foi, se vocês têm alguma ideia do que possa ser melhor, tá? O que atrapalhou, o que ajudou. Me ajudem aí, porque eu quero que vocês tenham o máximo de aproveito nessa aula. Tá bom? Deus os abençoe em Cristo Jesus e até a próxima aula que estaremos dando de exegese. Paz.